Eu queria trazer uma palavra nesta manhã sobre o Sermão do Monte, que eu tenho pensado muito sobre uma palavra que fale sobre o Sermão do Monte, em que Jesus... O Sermão do Monte é uma passagem muito conhecida na Bíblia. E o Senhor Jesus faz ali uma manifestação, um sermão, né, que talvez seja o mais conhecido de todos os sermões de Jesus. Eu, por exemplo, li esse sermão antes da minha conversão, eu já conhecia parte desse sermão, a maioria das pessoas conhece, mesmo sem frequentarem a igreja. E Jesus fala muito ali sobre a bem-aventurança. Vamos abrir ali em Mateus capítulo 5, eu quero só ler uma parte, para nós iniciarmos a palavra. Jesus diz, no capítulo 5 do livro de Mateus, no verso 1, a palavra fala que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a Bíblia usa muitas vezes essa expressão bem-aventurado. E o que será que significa ser bem-aventurado na concepção das Escrituras? A expressão no original, que é usada no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que foi escrito no grego, é Makarios, e Makarios em grego significa feliz, né? A Bíblia está dizendo assim: felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, porque eles serão consolados, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas não é aqui essa descrição que Jesus faz, quando ele diz feliz. Embora o Senhor Jesus esteja aqui descrevendo algumas posturas emocionais que você tem que ter na vida, você ser manso, você ter uma posição de humildade de espírito, você ser uma pessoa com sensibilidade para algumas coisas, é o que está falando aqui, né, o texto. É importante você entender que esta não é a felicidade na nossa concepção, na concepção puramente humana, porque você encontra muitos escritos a respeito da felicidade para você ser feliz neste mundo, para você ser feliz nesta realidade. Mas Deus, a questão central na mensagem de Jesus, é como é que você pode ser feliz agora e eternamente. Jesus tem muita preocupação na sua mensagem com a sua alma, com a nossa alma, né? Porque muita gente pode ser feliz agora, mas Jesus está preocupado com a tua felicidade agora e daqui a 100 anos, porque na concepção da palavra de Deus, daqui a 100 anos a tua alma está viva, daqui a 200 anos a tua alma está viva, tua alma é imortal. Quantas pessoas vivem em festa todos os dias, que nem a parábola ali de Lucas capítulo 16, em que o rico e o Lázaro viviam juntos, Lázaro miserável, o rico uma vida regalada, muito bem. Diz Jesus na parábola que ele fazia festa todos os dias, fazia mais festa que o Neymar, que o Ronaldinho Gaúcho, todos os dias, viviam a vida, para quem no mundo via
dia, falando, mas esse cara é feliz, ele se diverte demais, todos os dias. Mas diz a parábola que quando o miserável do Lázaro morreu, que vivia uma vida trágica, ele era deficiente físico, pobre, vivia das migalhas, ele foi levado na presença de Deus. E o rico foi para o inferno, diz a palavra lá em Lucas capítulo 16. E aí me vem a palavra de Marcos capítulo 8, verso 36, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A tua alma é imortal, é ela que é essencialmente importante na tua vida. Por isso que Jesus diz, não adianta você ser feliz agora, se você não atenta para o teu destino eterno. Então, quando a Bíblia fala na bem-aventurança, essa preocupação está profundamente presente no discurso do Senhor. A tua salvação, salvação da tua alma. Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, querido. Pedro fala assim, alcançando o fim, isto é, o alvo, o propósito, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quer dizer, o alvo da tua fé não é você prosperar hoje, o alvo da sua fé não é você ficar bem no teu casamento, o alvo da sua fé não é você ser curado, o alvo da tua fé não é você ter plena satisfação agora. Tudo isso é importante, nós queremos tudo isso e nós trabalhamos para isso. Não estou dizendo que isso não é importante, que Deus não ajuda você em tudo isso, é claro que sim. Mas não é o alvo, não é o propósito da tua fé. O propósito da tua fé é você ser livre do dia do juízo, da condenação que virá sobre o mundo, você ser salvo. Então, eu lembro quando me converti, eu tinha uma felicidade de saber que eu estava salvo. Lembra? Hoje não, as pessoas se convertem para se arrumar na vida. A tua conversão é para salvar a tua alma do inferno, meu irmão. E como é bom saber que nós somos salvos. Fala, teu irmão, graças a Deus que você é salvo, né? Quer dizer que a minha felicidade não se limita à aquisição de coisas para esta vida, porque senão eu vou para um curso de aperfeiçoamento, para um coach. Está cheio de curso de como é que você pode se dar bem nessa vida. Você não precisa de igreja para isso. Está lotado, sabe? Cada dia tem um curso, tem uma live para você se aperfeiçoar, para você vencer, para você ganhar isso, para você ganhar aquilo, para você ficar rico, para você ficar isso. Você não precisa de igreja para isso. Você precisa de igreja para saber que há salvação em Cristo Jesus. Então, quando Jesus fala feliz, saiba que para Deus, aos olhos de Deus, a coisa mais importante para você ser feliz é a tua salvação. E para eu ser salvo, diz o Senhor Jesus, eu devo crer e obedecer a sua palavra. Crer na sua palavra e obedecer a sua palavra. Esse é o caminho da salvação. Por isso que eu queria estudar o Sermão do Monte, porque ele nos desafia, porque o Sermão do Monte é a lei de Jesus. Assim como Moisés desceu do Monte Sinai com as duas pedras da lei nos braços, Jesus é o nosso Moisés. O Sermão do Monte fala para nós da vontade do Senhor Jesus na nossa vida. Eu tenho que olhar para isto, beber isto, comer isto, falar, eu preciso aprender isto, obedecer, porque eu quero a salvação da minha alma. É a lei do Rei Jesus. E a primeira coisa que ele fala
nesta lei, neste caminho que Ele nos ensina, para nós sermos verdadeiramente felizes. Que felicidade boa, né? É nós nos amarmos, nós andarmos juntos, nós sermos fortalecidos uns pelos outros, e com a esperança profunda da nossa alma que viveremos eternamente. Essa é a grande mensagem do Evangelho. A morte está vencida. Coisa mais terrível, eu acho que essa pandemia trouxe esse terror sobre o planeta, essa consciência da nossa finitude, do quanto a morte é um bafo que está mais próximo que nós pensamos, e a notícia do Evangelho é que a tua alma é imortal. Jesus fala uma coisa linda, né? Ele fala assim: não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem danificar a sua alma. Temei antes aquele que pode destruir o corpo e lançar a tua alma no Hades, diz ele. Que maravilha! Maravilha! Você sabe que você é imortal, meu irmão? Então, a primeira coisa que o Senhor nos ensina é que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui o Senhor nos dá a porta para você entrar no reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito. As Escrituras não deixam nenhuma dúvida do que você precisa para você entrar no reino dos céus. A primeira coisa, você tem que ser humilde de espírito. Mas entenda isso, a humildade não é uma condição econômica, mas uma postura da alma, que é poderosa para nos salvar. Quando a Bíblia fala em você ser humilde, não está falando de bolso, está falando de coração. Os pobres de espírito, uma postura de alma. É uma abertura para saber as coisas, uma abertura para aprender de Deus, uma abertura para chegar diante da Bíblia com profunda humildade e não com arrogância. É impressionante como as pessoas chegam na Bíblia de forma arrogante, julgando a Bíblia, condenando a Bíblia. Eu já percebi que quem quer encontrar coisa errada na Bíblia, encontra coisa pior do que quer encontrar. A pessoa, quando vai com um olho julgador na Bíblia, ele fica escandalizado com a Bíblia. Existe uma maneira de eu me aproximar de Deus, é com humildade. Profunda humildade. Bem-aventurado, feliz, quem tem essa postura de humildade para se aproximar da palavra de Deus. O reverso da humildade é a arrogância. A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 16, verso 18, que a soberba, olha só que interessante, como a palavra vai, né, se explicando. A soberba precede a ruína. Se a humildade abre as portas do reino dos céus, a arrogância precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir a riqueza com os arrogantes. Por que a humildade de espírito abre as portas do reino dos céus? Na palavra. E por que a soberba precede a ruína? A soberba me impede de compreender a minha situação diante de Deus. A humildade ilumina a minha situação diante de Deus. Quem é humilde de espírito, a Bíblia fala pobre de espírito, olha só que interessante, né?
nós lemos: bem-aventurados os pobres de espíritos. O pobre de espírito, ele sabe que ele está falido espiritualmente. Eu sei que sem Deus eu não sou nada. O pobre de espírito, ele sabe que ele é pecador, ele não tem dúvida sobre isso, ele não está procurando se justificar. Eu sei que eu sou pecador, sabe, quando me pregaram o evangelho, eu já sabia que eu era pecador. O evangelho me aliviou, porque vai falar, você é pecador, mas tem jeito para você. Agora, se a pessoa acha que já não, eu sou um cara bom. Quantas vezes nós ouvimos isso das pessoas? Não, por que Deus? Eu sou um cara bom, sou um cara jóia, eu não bebo, não fumo, não faço mal a ninguém. Então você não é humilde de espírito. Você já está salvo por você mesmo. Então você não precisa de Salvador. Salvador para quê, se você já é bom? Quem não passa por um sério processo de consciência da sua falência espiritual, nunca vai ser salvo. Não existe salvação sem arrependimento. Se eu não tenho nada para me arrepender, como um certo presidente de um certo país disse, eu não tenho nada para pedir perdão. Nada na vida, nada para me arrepender. Então, queridos, há uma passagem interessante que as pessoas criticam o envolvimento de Jesus com as pessoas que não tinham boa fama em Israel. Por que você se envolve com esse pessoal de má fama? Porque Jesus não tinha, Jesus se reunia com os piores, sentava com os publicanos. Os publicanos eram a pior raça em Israel. Eles odiavam os publicanos porque os publicanos eram judeus que serviam a Roma, cobravam impostos do seu próprio povo em favor de Roma. Então eram vistos como traidores, eles odiavam os publicanos. E Jesus fala assim, em Mateus 21, Jesus se reunia com os publicanos, porque Jesus queria salvar, não queria saber se o cara era publicano, se a mulher era prostituta, não queria saber de nada disso, ele queria passar a mensagem da salvação para quem estava com a consciência da necessidade de Deus. Aí Jesus fala assim, quando criticam ele, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Quer dizer, quem já é desprezado pela sociedade já sabe que é pecador. Já sabe. A sociedade já está falando, você não presta, você é nada. E é esse que Jesus ia atrás. É esse que Jesus resgatava, porque esses estavam abertos. Os fariseus não, eles se sentiam justos. Quantas pessoas ouvem o evangelho e se arrependem? Poucas. E quanto mais culta, mais difícil de se abrir. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com os cientistas de ponta, os que ganham prêmio Nobel, os premiados, os cientistas top da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. 90%, mais de 90%, diz que não acredita em Deus. Muitos cientistas acreditam, mas os top, mais de 90% acha que Deus não existe. Quanto mais vai se arrepender para se converter. Agora, pensa comigo.
Como é que alguém que é cientista conhece o funcionamento do universo, essa complexidade absurda, conhece o funcionamento do corpo humano, 1 trilhão de células trabalhando em harmonia umas com as outras. A célula do cérebro sabe o que tem que fazer para ser do cérebro, a do fígado sabe, né? Cada célula sabe a sua função, uma sabedoria tremenda, só no corpo de uma pessoa, o universo funcionando em harmonia, as leis, a gravidade, tudo, e o cara vê isso e fala, veio do nada. Isso é um acaso, ninguém fez. Como é que pode isso? Porque eu acho que quanto mais conhecimento, mais vontade de adorar uma pessoa tem que ter, mais vontade de ajoelhar tem que dar. Quando eu vejo a maravilha, quando eu vejo a bondade das pessoas, quando eu vejo as coisas boas da vida, não dá vontade de ajoelhar e falar graças a Deus? Mas não, eles vão, você vê, a arrogância não permite que eles percebam a grandeza de Deus na criação. Olha aqui que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, o chamado para a salvação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, quer dizer, segundo a sabedoria humana, é isso que Paulo está falando, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas. Fala para o teu irmão, ainda bem que você é uma coisa louca, fala para ele. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, nós, não é à toa que esses crentes são doidos, né? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, porque eles olham para nós e nos desprezam, para confundir as fortes. Quer dizer, o que Paulo está falando? Deus escolheu os humildes, não os arrogantes. A palavra fala também que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Coisa boa, né? Bem-aventurados os que choram. Mas eu quero que se entenda, e o segundo ponto que eu quero destacar é isso: existe uma tristeza que é segundo Deus, um choro que é segundo Deus, né? E existe uma tristeza que é segundo o mundo, um choro que é segundo o mundo. Esse choro que a palavra está falando aqui, bem-aventurados os que choram, não é o choro da decepção, da frustração, da mágoa, dos golpes da vida. Porque se fosse esse choro, todo mundo seria bem-aventurado, porque todo mundo tem esse choro. Todas as pessoas choram pelos golpes da vida, pela perda de alguém, por uma frustração, por uma experiência romântica negativa. Todo mundo chora por isso. Não é esse choro que a palavra está falando, não é qualquer choro, né? É um choro de dor, mas não é simplesmente o choro, você chora, você vai ser consolado, a Bíblia fala, não. Nós sabemos, podemos saber exatamente por isso, não pode ser o choro dos golpes da vida, porque esse choro não traz bem-aventurança para ninguém, pode trazer um alívio momentâneo. A Bíblia fala que existe uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. Essa tristeza segundo Deus é que Jesus está falando aqui. Qual é a tristeza segundo Deus? Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo fala assim, verso 10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Aqui de novo, a palavra salvação que o Espírito de Deus está falando conosco nestes dias.
opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que tristeza é essa? É a tristeza do arrependimento. É justamente ligada à primeira palavra que Jesus fala, bem-aventurados humildes. Aquilo gera uma consciência de que eu estou falido espiritualmente, que eu sou pecador, que eu errei, que eu machuquei pessoas, que eu frustrei gente, que eu me frustrei por conta dos meus erros, por conta do meu apego ao meu pecado. Quando eu tomo consciência disso, eu me arrependo, eu sinto dor. É isso que Jesus está falando, porque essa consciência do arrependimento de que eu falhei, me leva a uma reconciliação com Deus, ao pedido de perdão. Porque não existe salvação sem arrependimento. Esse é o ponto central. As pessoas falam, mas Deus é amor. É amor, mas não é indulgente com o pecado. Mas Deus é graça. A graça de Deus é uma oportunidade para eu sair do pecado. É uma porta aberta. Não pode ser uma oportunidade para eu permanecer como estou. Porque se eu choro, se eu sinto dor por ter pecado, como é que eu vou ficar confortavelmente sentado sobre o meu pecado? Olha só o que Jeremias diz. Essa é uma palavra tremenda em Jeremias capítulo 31. Na verdade, depois que me converti, não sei se está ali, você tem ali, André, se puder projetar para nós. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Olha só. 31:9. 19, perdão. Isso. Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. Olha só. O profeta falando. Opa, não posso sair, né? E depois que fui instruído, depois que eu tomei consciência, bati no peito. O que diz ali? Bati na minha coxa. Aqui na minha tradução diz, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso. Então, queridos, essa consciência dos erros que eu cometi na vida, em relação a Deus, nós pecamos. Eu pequei contra a minha mulher, eu pequei contra as minhas filhas, eu pequei às vezes contra você, nos erros que eu cometi, mas antes de eu ter errado contra ela, eu errei contra meu Deus. Davi fala assim, Davi tinha cometido adultério e homicídio. Você imagina isso, o rei Davi. Ele tinha matado um homem e tomado a mulher desse homem, por isso ele matou esse homem. Olha só, coisa tremenda. E aí ele é confrontado por Deus. Ele fala no Salmo 51, contra ti pequei, contra ti somente. É esse choro, porque quando eu me arrependo, não importa o pecado que você cometeu, não importa, pode ser qualquer um, como o de Davi, mas se você se arrepende profundamente, você pode ter certeza que Deus te perdoa profundamente. A Bíblia fala que Ele joga o teu pecado no mar do esquecimento, mas tem que haver isto. Para terminar, o Senhor Jesus fala que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Quer dizer, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Os violentos não herdarão a terra. Que eu preciso
aprender a mansidão para ser bem-aventurado. É interessante isso, porque então a terra não é do valentão, do canastrão, do violento, do agressivo. A palavra manso aqui, presta atenção, é muito interessante quando você vai estudar a origem da palavra que foi usada no grego. A palavra, os mansos, não é a pessoa passiva, porque Jesus não era manso no sentido de passividade. Jesus às vezes até agressivo era quando necessário, às vezes eu preciso ser forte na reação. Você não vai ver em Jesus uma postura passiva, ao contrário, Jesus era um homem ativo, um homem forte, um homem que, repreendia o mal quando era necessário. Então mansidão não é a ideia que eu posso ter, não tem nenhuma relação com a covardia. Ao contrário, é uma postura de coragem. Porque é uma postura de autocontrole. No original, a expressão é praus. No grego está escrito praus. A palavra praus no grego significa, se você for traduzir, tem várias traduções, mas uma das traduções mais comuns é gentil. Sabe a pessoa que é gentil? Sabe aquela pessoa boa de se tratar? Ela é forte, ela é corajosa, ela sabe se defender, ela sabe repudiar o mal, ela sabe impor limite nas pessoas, mas ela não é violenta, ela não é grosseira, ela é gentil. Isso que Jesus está falando aqui, bem-aventurado você quando você tem essa postura de gentileza com as pessoas. Porque a Bíblia fala em Provérbios 29:11, que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Isso me ajudou muito, eu ter a consciência, porque eu sou uma pessoa que lido com a ira. Muitos homens aqui eu sei que têm esse problema. Esse dia eu conversava com um irmão do Mato Grosso do Sul, uma pessoa com quem eu convivo desde a época do Rio de Janeiro, meu amigo. Ele dizia assim: nós temos problemas com ira, com a administração disso. Mas uma coisa que me ajudou muito foi eu saber que o violento é tolo na Bíblia. É uma tolice em você ser violento. Porque o sábio domina-se. Que boa palavra, hein? Né? Porque quando nós somos assim violentos, nós agimos como tolos. A palavra fala, Provérbios 3, não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor. Abominável, o que significa abominável, bispo? Aos olhos de Deus. Essa é uma palavra que a gente, O que é abominável? Significa detestável para Deus. Aquilo que Deus considera detestável. Esse é o violento, que sai destruindo tudo. Então a mansidão é algo que eu tenho que aprender. Principalmente nós, que jogamos bola, Roberto? Roberto às vezes falava para mim: João, bispo, o senhor não está se dominando. Porque nada para provar mais a nossa tolice na agressividade do que o jogo de futebol, Para os homens, A gente tem uma tendência de perder ali a linha. Alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Mas nós temos que aprender. Mas é bom saber que toda vez que eu perco o meu controle com as pessoas, eu estou sendo tolo. Quer dizer que o caminho,
A Bíblia fala que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele é de fortaleza, ele é de poder, fortaleza, ele é de amor e ele é de moderação. Quer dizer, ele é um espírito tranquilo, equilibrado. Deus nos chama ao equilíbrio nesta manhã, amém? Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria concluir dizendo isso, o que nós temos que aprender, se nós queremos ser felizes, não apenas uma felicidade para este mundo, mas uma felicidade que nos aponte o caminho da eternidade. Conversei muito com meu irmão que veio, e com a minha cunhada, nós estivemos juntos. Ele veio aqui comemorar o casamento dele aqui em Gramado, segunda e sexta-feira. Nós falamos muito sobre essa questão da eternidade, porque depois que você passa dos 50, você começa a ter mais consciência da tua finitude, né? Um adolescente não aguenta uma pregação dessa, porque ele é eterno, ele não quer saber da eternidade. Sabe por que um jovem não quer saber da eternidade? Ele já é eterno no coração dele. Um jovem nunca vai fazer 50 anos na cabeça dele. Ele acha que ele vai ter sempre 20 e poucos. Por isso a palavra fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que tu digas, não tenho mais neles prazer. Lembra-te do teu Criador, querido. Vamos nos voltar para o nosso Deus. Meu coração está queimando nesses dias para a igreja se voltar para Deus, deixar o pecado, entrar no caminho da obediência, obedecer a palavra do Senhor, né? A Bíblia fala no Salmo 128 para nós terminarmos: bem-aventurado, olha a palavra aqui, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor, que leva a sério a sua palavra e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que obedece, que leva Deus a sério, que leva a palavra de Deus a sério. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém. Jerusalém é o povo de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus. Em todos os dias da tua vida, verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que maravilha, meu Deus. Deus, que maravilha é a tua palavra. Deus, que maravilha é o teu Espírito. Queria que você que está em casa, você que está aqui na igreja, fechasse teus olhos. Faz um concerto com Deus. Deus nos chama a um concerto com Ele. Não se esqueça que o alvo da tua fé é a salvação da tua alma. Faz um concerto com Deus. Deus, eu quero a salvação da minha alma. Me ajuda a obedecer a tua palavra. Me ajude a crer. Me ajuda a andar nos teus caminhos. Chega do conforto, chega da acomodação. Eu quero o desafio de obedecer esta palavra maravilhosa que é a tua. Em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia.
o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.